Olá, tudo bem? Professora Silvia para mais uma aula de português com vocês. E hoje o gênero textual que nós vamos estudar é a crônica, tá? Crônica antigamente era escrita com H, porque vem de cronômetro, ou seja, de tempo cronológico, ou seja, tempo real. E um exemplo de descrição e situações do cotidiano que são escritas, que eram escritas antigamente, é a carta de Pero Vaz de Caminho. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, ele escrevia como que achou aqui o Brasil, como que ele encontrou, eles encontraram, e o que acontecia no dia a dia, tá? Outro exemplo de crônica que eram escritos, é uma crônica romântica, são as crônicas de Nárnia, que conta histórias românticas, histórias de pessoas no cotidiano. Só que esse gênero textual, ele sofreu modificações, e hoje ele tem um formato de humorístico e também crítico, ou seja, a gente vai ler a crônica e vai analisar e pensar em situações que a gente nem imagina, voltar a pensar, ou então a crônica arranca sorrisos da gente também em situações que a gente não imagina, tá? Eu vou ler para vocês hoje aqui uma crônica do Moacir Scliar, eu vou ler alguns trechos para vocês, tá? Esse texto eu tirei da Folha de São Paulo, que geralmente as crônicas são publicadas em jornais diariamente, tá? É tirado de uma notícia de uma mãe que ela ateou fogo, ela ateou fogo em algumas coisas, fez incêndios criminosos para ajudar o filho na sua profissão. Se fosse a notícia seria só assim o fato, mas a crônica fica diferenciada. Eu vou ler para vocês. Mãe é fogo. O que tenho a dizer sobre minha condenação é injusta. Ora, a sentença mais injusta já proferida nos Estados Unidos. O mínimo que pode dizer desse juiz é que ele não conhece coração de mãe. Então não sabe que mãe tem de fazer tudo para seu filho? Será que a mãe desse senhor não se esforçou para que ele fosse juiz? Bem, o meu Jackson não queria ser juiz, nem médico, nem engenheiro, nem professor. Ele queria ser bombeiro. Quando me anunciou sua decisão, fiquei desesperada, mas aceitei. Aí lembrei que o meu Jackson, desde criança, gostava de apagar fogo. Era só falar em acender uma churrasqueira e ele ia lá e ele jogava um balde de água. O fogão não podia estar aceso, lá estava ele de punho com a mangueira para apagar tudo. Mas aceitei. E ele foi aceito no corpo de bombeiros da cidade. Passado o tempo, Jackson soluçava tanto, veio chorando falar comigo. Finalmente se acalmou e me disse numa voz sumida: pouco incêndio. De imediato entendi seu drama. Pior, não há habitante nesta cidade que possua um extintor de incêndio. Não tem incêndio. Mas resolvi ajudá-lo. Ele teve a minha ajuda incondicional. Mas a ajuda em quê? Eu não podia pedir às pessoas para fazer incêndio, jogar cigarros nos cestos. O que eu podia fazer? Estremeci porque tenho medo de fogo. Não era fácil. Em primeiro lugar, eu tenho medo de fogo. Como que eu ia fazer? Depois, deveria avaliar cuidadosamente onde provocaria os incêndios. Devo dizer que me saía extremamente bem. Provoquei 5 incêndios, todos belíssimos, com muita chama, muita fumaça, muita gente ao redor. Em todos, o meu Jackson brilhou. Aí comecei a pensar em coisas grandes. Quem sabe o incêndio na Casa Blanca? Foi aí que me prenderam. Uma injustiça, como falei. Mas a minha carreira de mãe incendiária não está de forma alguma terminada. Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é a prova de fogo. Ou seja, a mãe do Jackson foi ajudar o filho, e ainda acho que está correto, porque não é correto a gente atear fogo em todos os lugares, mas assim, ela conta a história na visão dela, e geralmente assim, a crônica é escrita na visão de quem escreveu, mas ela tem um formato que a gente possa criticar. Eu tenho um desafio para você. Você vai procurar em jornais, como eu já falei, as crônicas são escritas em jornais diariamente, em situação de dia a dia, dessa forma exagerada de contar. E internet, revistas, você vai procurar uma crônica, pode ser até no seu livro didático, que nós temos crônica lá, e você vai ler
em 3 parágrafos, ou então a crônica toda. Você vai gravar um áudio, ou então vai fazer um vídeo e você vai mandar para sua professora esse vídeo que eu quero ouvir a sua leitura e eu quero que você perceba a crônica. Bom será você pesquisar e escolher uma que for mais do seu agrado, tá bom? Então hoje você tem 2 desafios: fazer o vídeo ou gravar o áudio lendo a crônica que você vai pesquisar e também fazer a sua atividade lá na sua apostila Aprender Mais. Lá você também hoje